O último dia de FenaSucro ficou marcado com o encontro da LIDE Ribeirão Preto, em parceria com a FenaSucro e a Agrocana, que trouxe Cláudia Toniello, diretora da Viralco, e também Gabriela Mansur, promotora de justiça e especialista na promoção e defesa dos direitos das mulheres, e também Tereza Vendramini, ela que é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasil, pecuarista e produtora rural. Elas abordaram temas como mulheres na liderança e a presença das mulheres no mercado de trabalho. O empresário Maurílio Biagi relatou a importância dessa feira, não só em Sertãozinho, mas em todo o país. E também relembrou os momentos da escolinha da Zanini. De energia renovável, tudo que nós estamos falando de energia limpa, tudo que nós estamos falando de desenvolvimento econômico, social, de produção, de fabricação, de desenvolvimento, tudo isso começou na década de 70 aqui. Começou aqui, e eu queria contar isso para a Teca, começou aqui. E onde nós temos esse telhado aqui, fazia parte de tudo isso. Então, nessa época, em 1973, um grupo de pessoas, inclusive incluído meu pai, eles foram todos a Brasília entregar ao presidente, à época, entregar um documento que chamava-se Fotossíntese como Fonte Energética. Esse documento é que originou o Programa Nacional do Álcool, é que originou tudo isso que aconteceu aqui nessa região. E depois alguns empresários aqui dessa região trouxeram para cá mais de 40 diferentes tecnologias, fizeram joint ventures com empresas estrangeiras, tropicalizaram toda essa tecnologia e esse desenvolvimento que aconteceu aqui na nossa região com o epicentro de Sertãozinho. Então aqui em Sertãozinho tem quase 600 empresas, 600 companhias que nasceram desta tecnologia toda que foi trazida nessa época para cá. Eu, se você me permite, Fábio, meus amigos queridos, eu queria fazer, eu estou muito impactado com a notícia que eu recebi hoje. Eu queria fazer duas homenagens aqui. Uma homenagem para o meu amigo que se foi ontem, o Zé Biscotrado, uma pessoa muito especial, uma pessoa que a agricultura brasileira deve a ele, ao pai dele, à família dele, todo esse progresso extraordinário, que só está na tua região, etc. Ele caça entre nós mais algum tempo, inclusive permitir que eu estivesse aqui hoje para fazer essa saudação, que é o pai dessa menina aqui, o Toninho Toniello. O pai dessa menina aqui é uma pessoa que fez um patrimônio, é uma pessoa que tem um tino extraordinário, que fez um trabalho maravilhoso, que é responsável por toda essa continuidade. Tudo isso continuou aqui em Sertãozinho, fundou 6 e fundou atrás para cá o Toninho Toniello, é uma pessoa extraordinária, eu estive com ele aqui na abertura também, foi um prazer enorme rever. Então era isso que eu queria, Fábio, muito obrigado, um abraço para todos. É um papo gostoso que a gente vai ter aqui com a Teca, que é a primeira mulher presidente da Sociedade Rural Brasileira em 100 anos, gente. Imagina, assim, um machismo ali dentro. E eu sei que a Teca trabalha, porque a Teca é minha amiga, ela trabalha bem assim, como você fala, Teca? Engolindo sapo, né? Enfim, é uma coisa que a gente sabe, a gente que é mulher, que não é a gente saber de determinadas coisas ou entender de determinados assuntos. A gente sabe que a gente tem que provar. É complicado na nossa sociedade isso. E vocês, mulheres que estão aqui, sabem. E homens também sabem, né? Porque a gente não quer ser melhor que ninguém. A gente quer ser respeitada, né? Respeitarem as nossas opiniões, né? Eu acho que isso que vale. E eu quero também agradecer aqui, além da presença da Teca, do Maurilinho, que você sabe, eu sou apaixonada por você, adoro você. É verdade. E eu tenho um carinho muito grande, já aprendi muito com você e tenho certeza que a minha família também, no nosso setor, aprendeu muito com você, porque eu vejo ali todo mundo da minha família, assim, ser grato a você por algumas coisas também, dentro do setor, né? A gente sabe que você é um ícone, né? Como diz o Salim, cana salvo. O pai da Cláudia, eu conheço pessoalmente ainda, que tem essa história, e para todo mundo que está trabalhando aqui com a frente. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje, ter esse convite, e acho também
segundo motivo é a Cláudia ter me convidado como uma mulher, uma representante aí do agronegócio. O que eu queria falar para vocês a gente falou um pouco aqui da indústria, né, de o que essas usinas representam, mas eu sou presidente da Sociedade Rural Brasileira, uma entidade de classe que tem 103 anos e que representa os produtores rurais. E acho que falar um pouco do agronegócio é falar de 5 milhões de propriedades rurais no Brasil, né, onde hoje 15 milhões de pessoas moram ainda nas fazendas. E muita gente ainda estão vindo para a cidade. Mas 15% ainda nunca frequentaram a escola. Olha como que a gente tem que caminhar nisso. Tem uma outra coisa que quando eu falo do agro, Maurílio, e eu acho que está englobando tudo, eu falo alguns números, eu tenho a oportunidade de falar muito fora do agronegócio. Tenho esses convites. E eu gosto de falar alguns números, 271 milhões de toneladas que nós estamos trabalhando esse ano. Tem outro número que eu falo muito, que é 1 trilhão 270, se eu não me engano, milhões de valor bruto de produção. É nisso que o agronegócio faz. Hoje a gente falava 25%, 27%, 30% do PIB mundial. E o que são esses números para mim? Gente, geração de emprego. É disso que eu falo. Sabe, é gerar emprego, é o agronegócio que me dá um orgulho muito grande. Posso só te dar um Por favor. Só esse ano, 2022, nos primeiros 2 meses foram criados pelo agro 40 mil empregos com carteira assinada. Voltou. Eu acho também esse número que a Cláudia trouxe também. Quem que é esse produtor? Outro dia, o Maurílio falou aqui do Plínio Nastali, ele fez o Global Business Forum, eu toquei 2 painéis no ANAF, e eu tive a oportunidade de tocar um de produtor rural altamente tecnificado. E foi tão legal, eu anotei até umas coisas que eu acho que isso está acontecendo aqui em Sertãozinho, mas para não esquecer, o que esses produtores estão falando, né, que esses produtores altamente aí estão trabalhando, estão gerando essas exportações recordes que a gente tem. Estão falando até em satélite, dentro das fazendas. Eles estão falando disso, eles estão falando, gente, de gestão eficiente, produtores que se baseiam em dados, extremamente sempre em dados para caminhar. Outra coisa, agricultura digital, a gente não falava isso antes, mas nós estamos falando de agricultura digital, eu falo que não é nem agricultura 4.0, é 5.0, que nós já estamos caminhando. Outra coisa, sempre essas novas tecnologias aí. Mas tem uma outra coisa que esse produtor hoje, ele está muito antenado, ele tem uma visão global do que está acontecendo. Antigamente a gente não estava preocupado com a Ucrânia, com guerra, hoje ele já sabe disso. Que impactou a gente profundamente, como nós sabemos, dos nossos insumos, fertilizantes e tudo isso. E esse produtor tem uma pedra no sapato muito grande, que é a imagem do agronegócio. Ele sempre fala isso para mim. E é isso que a gente tenta levar, como eu disse para vocês, a oportunidade que eu tenho de falar fora do agronegócio, é conversar. Gabriela Mansur, ela que é promotora de justiça, fundadora do Instituto Justiça de Saia e especialista na promoção e defesa dos direitos das mulheres. Na OAB, número 74901, já decorei, faz parte aí do jogo. Para mim é uma honra estar aqui. Eu tenho um instituto, sou presidente do Instituto Justiça de Saia, que desenvolve projetos de empoderamento feminino e combate a toda forma de violência contra a mulher. Desenvolve alguns projetos para ingresso da mulher no mercado de trabalho, para a ressocialização do agressor e para a ampliação do acesso da mulher que sofre violência ao sistema de justiça. Nós temos praticamente 50% das mulheres que sofrem violência no Brasil, que não sabem aonde pedir ajuda, para quem pedir ajuda, como pedir ajuda e o que acontece após ela falar sofri violência e agora. E foi assim que eu me aproximei das mulheres ruralistas, que eu chamo as mulheres do campo, porque eu percebia um alto número de violência contra as mulheres e poucos casos que chegavam até a Promotoria de Justiça. Foi algo que me trouxe uma indignação e uma preocupação quando eu visitava as cidades do interior. Fui promotora em muitas dessas cidades, aí ao longo de quase 20 anos de carreira, sempre atuando no combate à criminalidade, no combate à violência contra a mulher e também na promoção dos direitos da criança e do adolescente. É algo que está dentro de mim, faz meu coração bater mais forte, mesmo tendo saído
do Ministério Público, a causa não saiu do meu coração, meu compromisso será sempre o mesmo para ampliar a nossa defesa pelos direitos das mulheres brasileiras. Gente, ela é corajosa. Sobre isso, de parabenizar e trazer reflexão para nós que estamos fora desse mundo do agronegócio. Quando nós falamos de mulheres do agro, o que vocês imaginam? O que nós imaginamos, mulheres do agro? Eu imaginava as fazendeiras, muitas vezes as mulheres que eram filhas dos fazendeiros, as grandes fazendas, que tem também, tem muitas amigas e tenho muito orgulho delas. E eu quero deixar também aqui registrado, antes de passar para esse próximo tema, a simplicidade como a Teca me recebeu num dia que eu fui falar com a presidente nacional brasileira, nacional, da sociedade, assim, eu fui até com medo, porque aquelas tábuas, eu até com medo de meus sapatos em nos fóruns, nas promotorias, fora do alto, cheguei baixinho, enfim. Foi de uma delicadeza, de uma gentileza, abriu as portas, me mostrou tudo. Eu fiquei emocionada, feliz e mais ainda por ser a primeira mulher naquele ambiente, uma grande conquista. Então, e custo, é o custo invisível que ninguém vê, mas a gente sente na pele. Então, recebo meus cumprimentos por isso. Mas essa mulher, quem é essa mulher do agronegócio? E agora nós temos meus elogios ao trabalho que ela tem feito, em que você não chama de escolha, porque nós nascemos e fomos educados dentro dos fóruns e dos escritórios de advocacia, dos bancos de faculdade. Minha mãe foi fazer faculdade mais velha, já com 4 filhos, e nós íamos para a faculdade com ela, porque ela não tinha com quem deixar. Meu pai foi juiz, se dedicou 40 anos à magistratura, mas naquela época as mulheres não trabalhavam e era um sacrifício. Minha mãe romper esse estereótipo, inclusive de famílias árabes, ir trabalhar com 4 filhos. Isso talvez me trouxe uma indignação, não digo revolta, eu sempre fui muito feliz, mas uma indignação sim. Eu falava, por que ela não pode? Eu sempre fui a questionadora. Por que ela não pode? Por que o homem põe gravata, sai para trabalhar e a mulher fica em casa fazendo comida? Eu lembro que as mulheres árabes, e hoje eu me arrependo de não ter aprendido nada, porque as pessoas falam, você não sabe fazer comida? Eu falo, não. Eu fui aprender. Que as mulheres ficavam enrolando charutinho de folha de uva, charutinho de repolho, fazendo quibe cru, e assim eu passava longe da cozinha, porque eu achava tudo errado, eu queria estudar, queria trabalhar. Quando eu fiz 15 anos, o que você quer de 15 anos? Eu quero uma gravata. Por isso que algumas pessoas me veem de gravata, tem uma simbologia. Não deixa de ser um ato de repúdio à falta de mulheres nos espaços de poder e liderança, no sistema de justiça, em tantos outros ambientes que nós vemos. Querer reduzir a mulher a um local em que ela não quer estar, se ela quiser estar, tudo bem, eu apoio. Tenho várias amigas que são donas de casa, acho o máximo, mães, tias, e tudo bem, desde que seja a escolha dela e que ela seja feliz com essas escolhas. Mas também eu vejo uma falta de mulheres nesses espaços de poder e liderança. Também é uma homenagem ao meu pai, porque quando eu via ele colocando a gravata para ir trabalhar, cheio de processo, indo para o fórum, eu olhava para aquele homem lindo, maravilhoso, que chama lindo, maravilhoso, e eu falava, nossa, eu quero casar com um homem como ele. Só que eu percebi que nós não precisamos casar com um homem para sermos valorizadas ou por admirá-los. Nós admiramos e podemos ser como eles. E hoje eu falo com meu pai, hoje não, eu estou praticamente desempregada, mas há 15 dias eu falava, pai, se a gente pegar o olherite, nós dois ganhamos a mesma coisa, acho que eu ganhei até um pouquinho mais. Por isso que eu coloco a gravata em um ato de homenagem, de amor ao meu pai. E também um ato de repúdio, porque eu lembro que quando a gente trabalha com a violência contra a mulher, eu sempre gostei desse tema, porque eu via minha mãe advogando para as mulheres, e nós sempre acompanhamos ela na faculdade, depois ela foi trabalhar no Dr. Edevaldo Alves da Silva, dono da FMU, nós íamos também para o escritório. Eu lembro, nossa, ele é muito bonzinho, até me recordo bastante dele, era muito legal com a gente, mas quando ele entrava na sala, a gente escondido, porque não tinha quem deixar, um estava doente, outro tinha que fazer lição, ela fazia assim com o pé e a gente abaixava na mesa até ele sair, ele falava, não parava de falar, falava, e a gente abaixava para ele não ver que ela tinha levado os filhos para o trabalho. Mas eu via ela atendendo as vítimas de violência sem saberem que eram vítimas. Chegavam com o olho roxo, machucadas, mulheres de todas as classes sociais, porque ela fazia um trabalho voluntário advogando para as mulheres mais pobres. Ela também advogava para
as mulheres da High Society brasileira. E ninguém falava do olho roxo, ninguém falava da perda patrimonial, da fraude muitas vezes, que era feita para lesionar o patrimônio daquela mulher numa separação de bens, no arbitramento de alimentos em prejuízo dos filhos, e aquilo me trazia uma indignação muito grande. E como eu não tenho jeito para ser juíza, porque eu sou um pouco parcial, meu sangue esquenta nas minhas veias, eu fui para o Ministério Público ser promotora de justiça. E dentro do Ministério Público, você aprende fora e traz para dentro de casa. Porque a gente vê muita coisa fora e esquece de fazer o dever de casa. A gente critica muitos outros, esquece de nos enxergar e fazer uma autoanálise. E eu fazendo palestras de violência contra a mulher, falando nas empresas que não tinham cargos de liderança, que tinham poucas mulheres nos espaços, você vai tendo um olhar de gênero mais aguçado. Um dia eu estou no Ministério Público e eu abri o site. E eu queria divulgar um caso emblemático. Não era ninguém famoso, era só uma mulher que havia sido assassinada pelo filho, que eu fiz o júri e consegui comprovar que tinha sido tudo errado. E que a gente sempre tinha algo a ser feito para evitar a morte daquela mulher, da Dona Celeste, que eu atendi na ameaça, na lesão corporal, ela me trazia bolinho de fubá nos fóruns. Esses fóruns no interior são muito simples e as mulheres se aproximam, as pessoas se aproximam dos fóruns, promotores, juízes, delegados. Ela sempre me leva um bolinho de fubá. Eu lembro até do cheiro do bolinho de fubá. E eu vi os braços dela roxos, perguntei o que era, onde ela me confirmou. Filho drogado, viciado em cocaína, agredia fisicamente, fazia toda a retenção da sua aposentadoria. Ela não tinha vida, ela simplesmente andava encolhida, era uma mulher que estava definhando na sua alma por conta da violência. Nós fizemos todos os atendimentos necessários, fiz o meu papel, cumpri a justiça, apliquei a lei. Marcelo foi preso por descumprir protetiva, agrediu novamente essa mãe, e eu fui promovida para Taboão da Serra. E quando eu fui promovida para Taboão da Serra, depois de 20 dias, numa das saidinhas permitidas, eu sou contra, a mensageira me ligou e falou: doutora, sabe a Dona Celeste? Eu falei: lógico que é real. Eu lembro muito da Dona Celeste. Então, Marcelo saiu da cadeia numa saidinha, num benefício, voltou e matou a Dona Celeste com 20 facadas. E eu me satoro com a unha, mas eu pego os bandidos com auge. Bom, eu sou a favor da justiça restaurativa. E muitas vezes, eu estou até me sentindo arrepiada, porque você fica, quando você está numa caixinha, você não enxerga os benefícios da coisa. E lá dentro eu podia falar isso. E hoje eu vou falar. Eu sou a favor da justiça restaurativa, porque a questão da violência contra a mulher, ela vai muito além do que um processo criminal. Muitas mulheres retomam os seus relacionamentos, e ainda que não retomem, esses homens agressores precisam dessa mudança comportamental para os seus outros relacionamentos. Senão é outra família, é outra mulher que será agredida, e a violência acaba ficando sem fim. Por isso que nós não conseguimos diminuir a violência no Brasil, o que pese todos os serviços e investimentos que estão tendo, eu acho que nos últimos 10 anos. Eu me sinto um pouco responsável por isso. Até para justificar para os meus filhos por que eu trabalho tanto. Mas eu sou a favor, sim, da justiça restaurativa, desde que haja a concordância da mulher. Desde que haja um trabalho paralelo entre mulher e homem. E que não seja uma justiça de conciliação, mas de restauração das relações.